Salve, salve! Estamos ao vivo, começando aqui mais uma live de conexão e o pessoal vai entrando, tomando aqui um chazinho. Dani, muito bom, galera vai chegando, deixa eu já colocar isso aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho. Muito bom, muito bom. A galera vai chegando, né? Vai aparecendo aí. E a gente está começando esse papo. Que hoje tem um tema super bacana. Deixa eu já colocar aqui, publicar, dar uma fixadinha. Pronto. Muito bem, Ricardo. O pessoal vai chegando. E aí, chazinho. Tá meio calorzinho, mas eu curto um chá, curto sopa, curto super essas coisas quentinhas em qualquer época do ano. E aí eu escolhi um chazinho de camomila. Como se eu precisasse ficar mais calma, né? Jeff Macedo. Muito bom, muito bom. Bom, galera, Vani, ó, Vani. Quanto tempo, Vani? Muito bom. Rosângela também, a galera vai entrando, né? O Instagram vai avisando que a gente começou esse papo, mais um papo, uma live de conexão, né? Um papo ao vivo pra gente se conectar e trazer também um assunto bacana, né? Pra gente, enfim, conversar e interagir. Então, as lives são sempre interativas. Eu procuro mesmo que as pessoas coloquem suas dúvidas, possam compartilhar também suas experiências, a ideia é essa. Boa noite, Rosângela. Uma boa noite. Então é o seguinte, vocês que estão começando a entrar, né? O pessoal está entrando, chegando, mas coloca aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo, tá? Vocês também podem se apresentar, falar o que vocês fazem, né? Porque a gente nunca sabe e é muito legal poder saber um pouquinho mais de vocês e também, de repente, tem alguém da sua região e pode rolar uma sinergia, então coloquem. E aquela coisa, né? Ao vivo, pode ser que tenha aí uma intermitência, pode ser que o vídeo pause, coisas assim, mas não se desespere, não vá embora, fique até o final nesse papo gostoso pra gente ter essa oportunidade de interação, né? Pode ser aí, pode ser aqui, né? Uma intermitência, mas super tranquilo da gente continuar juntos, beleza? E dedinho no coração, né? Pra gente saber que tá sendo legal e também para o Instagram entender que tá sendo legal. E se você perceber que esse conteúdo realmente pode interessar um amigo seu, é algo que você já vem conversando com alguém, algum contato e faz sentido, aviãozinho para essa pessoa, para que ela possa ver, né, aqui ou depois buscar esse conteúdo, tá bom? E para você que está chegando e não me conhece, de repente foi recomendado, viu o history, eu sou a Raquel Rodrigues, aqui de Conexões Verdadeiras. Eu sou especialista e mentora em networking e negócios e eu tenho realmente me dedicado a ensinar os empreendedores individuais, mostrar, né, para quem empreende de forma solo, solitária, sozinho, de forma autônoma, né, realmente ensinar e mostrar como ativar a conexão com as pessoas, porque eu entendo que é um perfil, né, que eu me identifico bastante, porque eu também empreendo de forma autônoma, e normalmente precisam, né, dessas conexões aí para fazer o seu negócio acontecer, né, para crescer, para ter parcerias, mentorias e, obviamente, as conexões nos ajudam. Ajudam só os empreendedores? Não, ajuda todo mundo, né? Conexão é vida, a gente está em sociedade, então poder a gente se conectar com as pessoas num outro nível ajuda naquilo que a gente está buscando, né? Nossas conexões são nosso patrimônio, as que a gente já tem e aquelas que vão fazer parte também, né? Que vão sendo somadas ao longo
do tempo. E eu busco trabalhar 3 pilares que eu acredito que são muito importantes para que essas conexões sejam mais verdadeiras e possam realmente, através do vínculo, através da confiança, gerar resultados para todo mundo. Que é o autoconhecimento, a gente olhar para a gente um pouquinho, né? Saber o que a gente está buscando para fazer esse movimento, né, com a rede. A dinâmica de relacionamentos, então como é que a gente realmente entende quais são as práticas do networking, como a gente se comunica, como a gente aborda, como a gente participa de eventos, né, como a gente se apresenta, e uma visão de negócio, porque é importante a gente entender que nós, além de buscar ativar a nossa conexão com as pessoas, nós somos o nosso principal ativo. Então, o retorno que a gente tem, né, os recursos que a gente tem, os nossos talentos, mas também a forma como a gente gera riqueza, depende da gente, depende do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa busca, das nossas mudanças, né? Então isso para mim é super importante. Então autoconhecimento, relacionamento e visão de negócio para a gente alcançar os nossos resultados através, né, dessas ótimas conexões e gerar riqueza. Eu gosto muito de falar de riqueza porque vai além do financeiro também. Então, através das nossas conexões, a gente consegue se desenvolver como pessoa, a gente consegue ter experiências bem interessantes, fazer amizade, né? Tem um monte de benefícios que são muito ricos, né? Por isso que a nossa rede é nosso patrimônio. E hoje, né, pegando aí um ganchinho dessa coisa do negócio também, né, então, que faz parte do relacionamento. Então, quando eu atuo, tenho seja na carreira, né, estou trabalhando para uma empresa ou buscando uma recolocação, mas também tenho o meu próprio negócio, saber exatamente o que está acontecendo, né, na nossa carreira, no nosso negócio, é super importante para que as nossas conexões sejam mais produtivas. Que a gente consiga colaborar com as pessoas, elas consigam colaborar com a gente, né? Então, isso é super importante. E o tema que eu escolhi para hoje é percepções, observações e estratégia, para eu contar um pouquinho para vocês do meu processo, né, do que eu venho fazendo, de como eu faço, não para falar, nossa, como a Raquel faz, ou enfim, mas de alguma forma estimular vocês a esse olhar, né, a esse momento, e como que eu faço, como a gente pode fazer, e voltando para uma estratégia. Eu gosto muito, assim, a estratégia, ela ajuda bastante a gente no direcionamento, né? Então, para mim faz muito sentido quando a gente consegue, através de uma estratégia clara, ter metas claras e um planejamento também que nos ajude, né, com ações que vão nos fazer alcançar os nossos objetivos, tá bom? Boa noite, Marisa, a Lilian, que já esteve aqui com a gente, a Rosângela está se apresentando aí, ó. Eu sou docente no Senac e este ano estou fazendo a interlocução sobre empreendedorismo, que bom. Então eu tenho muito interesse em me conectar com histórias de sucesso e conhecer empreendedores em geral. Muito bom, Rosângela. Super bem-vinda e tá aqui também feito seu pitch com a gente. Bom, no começo do ano, não precisa ser no começo do ano, mas a gente pode, aqui no Brasil a gente tem esse calendário, né? Até por questões fiscais, enfim, mas a gente tem ou essa tradição de, no final do ano, de um ano ou no começo do outro ano, fazer o balanço, né, do que aconteceu e rever, né, o nosso planejamento, qual é a estratégia, como a gente pretende crescer. Se você está trabalhando, deveria fazer também, ou seja, como é que está a minha carreira? Quais são as metas da minha carreira? Como que eu quero me desenvolver na minha carreira também faz muito sentido, tá? Mas eu vou falar do ponto de vista do empreendedorismo e você faz aí vamos dizer assim, os paralelos que você encontrar e achar que fazem mais sentido para o seu contexto, tá bom? E eu vou respondendo dúvidas também, perguntas, então aproveitem esse momento, porque aí rola essa mentoria gratuita, né? Bom, então no começo do ano, exatamente no dia 2 e dia 3 de janeiro, eu parei, né, para fazer minhas metas, para entender o que eu queria né, naquela época, a partir de conexões verdadeiras. Então eu sentei
e pensei assim, quais são os pilares do trabalho, quais são os pilares do negócio, né? Qual vai ser o meu posicionamento, eu vou manter como eu estava, eu vou fazer alterações. Para isso é importante a gente olhar o mercado, né? Que no começo do ano era bem diferente, né? E aí eu coloquei lá uma meta bastante ousada de crescimento e de faturamento, porque naquele momento eu entendi que com ações que eu estava planejando eu ia realmente alcançar essa meta até o final do ano, né? Então fechar aí 2020 com esse planejamento, então eu desenhei coisas, né, tal. Para mim funciona, vou ser bem sincera, ó, papel. Eu escrevo a lápis, né? Então, assim, como que eu penso no meu ano e vou colocando as ideias e vou organizando a lápis. Não faço nada assim, faço num papel em branco. Depois que tá pronto, que para mim fechou, eu tiro esse papel e colo num lugar bem visível para eu sempre olhar o que eu escrevi, a minha meta, né? Continuar me motivando por conta daquele direcionamento. E também checando se as ações estão coerentes com aquilo que eu busquei. Existem milhares de formas da gente fazer isso, né? Não existe uma única maneira de fazer isso, mas o importante é a gente entender aonde a gente quer chegar. Onde a gente quer chegar, né? Então, depois de 12 meses, onde eu quero chegar? Em relação ao faturamento, em relação à visibilidade, em relação a tudo que faz parte, né, do meu negócio. Então, quando eu falo de um negócio, tem a parte administrativa, tem a parte financeira, tem a parte de comunicação, tem a parte de vendas, né? Sem vendas não acontece o negócio, né? E daí, então tem a comunicação, que é com marketing e tal, tem os processos, né? Então depende do que você trabalha, e mesmo que você, por exemplo, eu faço mentoria, a mentoria tem um processo, então vale também pensar nesse processo. Então olhar tudo isso e buscar entender como que eu quero que isso aconteça. Eu vou fazer esse exercício olhando o período anterior. Então o que foi legal, o que deu certo, o que não deu certo, né? Não precisa ser tudo tão formal se você não tem ainda o conhecimento ou não tem, ou dependendo do negócio. A questão é que eu vejo que os empreendedores, eles não param, muitas vezes não param. Não param para ver o seu modelo de negócio, não param para ver a sua precificação, não param para ver se o funil tá funcionando. Acreditam que o marketing digital, né, você tá nas redes sociais, vai fazer acontecer. E tem negócios que não precisam estar no Instagram para acontecer. E eu conheço esse tipo de negócio. Então a gente precisa conhecer o nosso negócio, conhecer o nosso mercado e é muito importante conhecer o nosso público. Então quando eu digo assim, eu ensino empreendedores individuais, é porque eu entendo as dores do público, do empreendedor individual. Porque eu venho desse mundo, para mim é mais fácil, eu também empreendo de forma, né, autônoma. Então eu sei qual é o dia a dia e o quanto que a gente ter uma mentoria, um acompanhamento, tanto na parte de relacionamento quanto do negócio é importante, porque eu também já busquei isso. Então se a gente não olha para todo esse contexto, a gente acaba fazendo mais do mesmo, a gente pode correr o risco de copiar outros profissionais, né, achando que assim a gente vai ter resultado. E cada negócio é um negócio, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Funciona de um jeito, a gente tem uma cabeça e tem as nossas necessidades. E também olhar para o nosso negócio do ponto de vista da nossa vida. Então, eu tenho um negócio para quê? Né? Então, claro que eu também quero pagar contas, né? Mas por que exatamente eu tenho um negócio e por que exatamente eu tenho esse negócio que eu escolhi? Então, essa carreira que eu escolhi. Então, são pontos importantes que a gente precisa, de tempos em tempos, avaliar. Para quê? Para que a gente conduza a nossa vida. Porque essa coisa de deixa levar, vamos ver o que vai acontecer no mercado e tal, você se coloca à mercê, né, de terceiros que não necessariamente estão olhando para aquilo que você precisa e para aquilo que você quer. Agora, quando eu olho para aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero, eu faço as minhas escolhas. Eu entendo como que eu vou agir e como eu vou reagir. Então, quanto mais, né, esse conhecimento eu tiver, mais consciência eu tenho, mais eu consigo
estar no comando, né? Fazer essa condução. Por isso que eu falo do Eu Conduzo Meu Destino, até o canal que eu tenho no Tele. Quem quiser depois só ir na minha bio, acho que é o primeiro link que eu abordo assuntos sobre isso. Então eu vejo que quando a gente olha para o nosso lado profissional e para a nossa vida e toma as decisões, então, por que estou trabalhando nessa empresa, por que eu quero continuar trabalhando nessa empresa? Então eu conduzo. E daí eu minimizo, por exemplo, sei lá, assédio moral, extorsões, né? Coisas do gênero, que muitas vezes a gente não percebe. E nos negócios não é diferente. Então o mercado tá confuso? Então peraí, vamos ver. Vamos ver como é que eu me organizo nesse sentido. E eu vejo as pessoas mais na reatividade, ou seja, aumentou o dólar, eu vou fazer uma promoção, diminuiu o dólar, agora eu vou comprar uma coisa em dólar, né? E não pensando exatamente no seu contexto. Então eu tô falando tudo isso porque isso impacta nos relacionamentos e impacta também na forma como a gente quer conduzir o nosso negócio, tá? Essas são percepções e observações que vão ajudar na nossa estratégia. Bom, mudou o cenário, então eu fiz isso no começo do ano, tal, bonitinho, e aí mudou o cenário. Quando mudou o cenário, eu estava com algumas programações de lançamento de produtos online. E aí, como é que a gente faz, né? O que a gente faz? Então, quando eu falo observar, é importante a gente entender, então, qual é o meu cenário, quem é o meu cliente, porque assim, o meu cliente vai comprar? Dentro da escala de necessidades do meu cliente, aonde entra o que eu tenho para oferecer. Eu preciso ter essa consciência para quê? Para eu não ficar atirando para todo lado e também não colocando energia em ações que não vão ter retorno. Então, conhecer o nosso público é super importante, entender esse contexto e aí olhar para o meu público, para o cenário e para aquilo que eu quero. Porque eu tenho um negócio que ele tem vários motivos de existir, né? O meu negócio, para mim, ele reflete quem é a Raquel, né? O que a Raquel acredita, eu trago os meus valores, eu trago as minhas causas, eu trago a minha visão de mundo, e minha bagagem para minha empresa, para o meu negócio, para o meu dia a dia. E isso para mim faz muito sentido, porque hoje a minha empresa sou eu. E o meu ponto de crescimento, sim, expandir, poder contratar, montar uma equipe, né, conseguir entregar melhores conteúdos, melhores soluções para o meu público dentro desse contexto e dentro dos pilares que eu acredito. E eu vim, então, atuando, né, falando bastante dos pilares e tal. Então, se você já acompanha, talvez tenha visto aí o meu feed. Se você não acompanha, você pode entrar lá depois e dar uma olhadinha nos últimos meses do que eu vim falando, né, como conteúdos e tal. E quando chega agora, então eu tive que dar uma segurada. Então eu pensei assim, deixa eu segurar um pouquinho os meus lançamentos para eu entender o mercado, para realmente colocar a energia no lugar certo. Para entender, por exemplo, que meu público ele participava de eventos presenciais e esses eventos migraram para online. Muda para eles a percepção a respeito de ou existe uma diferença para o meu público entre participar de eventos presenciais e online? Então, essas percepções e essas observações são super importantes para o nosso negócio. Como é que o nosso público está se comportando? Que mudanças tiveram? E isso não vai acontecer só por conta, né? Porque estamos vivendo nesse momento, isso é sempre. Então, o que eu estou buscando trazer aqui não é por conta desse contexto. É um exercício, uma prática que deve constar, assim, do planejamento do seu negócio. Esses checkpoints, né? Então, e entender o que aconteceu. Será que meu público mudou? Será que meu público migrou? Meu público envelheceu? Meu público está mais novo? Meu público está maior, vamos dizer assim, nos gêneros básicos aí, homem e mulher, né? Então, né, essas informações são super importantes para a gente poder melhorar a nossa entrega, melhorar os nossos serviços, nossos produtos, nossas soluções, nossa comunicação. Então, para mim, funciona diminuir um pouquinho a velocidade das coisas que eu estava fazendo e reservar tempo para essas reflexões.
eu não parei. Então não é assim, quando eu falo assim, a gente precisa parar, não é parar, paralisar. É a gente dar uma pausa e colocar na agenda, né, esse momento de reflexão. Então dá uma diminuída na velocidade. Por quê? Porque às vezes na ânsia a gente continua fazendo, a gente acelera ainda mais e acaba não percebendo, né, detalhes, não percebendo esses comportamentos, não percebendo sinais que os nossos clientes estão nos dando, sinais do mercado. E aí a gente está lá, se ocupando e botando a nossa energia toda sem ter essa percepção que é super importante. Porque daí vem a intuição, daí vem os gatilhos, vem os insights. E aí a gente faz também mudanças que são mais interessantes para o nosso contexto. Então, muitas vezes, a gente vai dar o gás, sim, vai aproveitar uma oportunidade muito eminente que a gente mas tem os momentos em que vale, sim, dar uma diminuída no passo aí para fazer essas observações. É uma harmonia, não é nem lá nem cá, né? A gente buscar um equilíbrio entre o momento do tiro, né, de dar o sprint e o momento de deixa eu dar uma respirada e ver se valeu a pena esse sprint. Valeu a pena? Eu cheguei em que lugar, né? E aí, o que eu preciso alterar? Então, fazendo uma analogia com o sprint, eu preciso treinar mais? Eu preciso melhorar minha alimentação? Eu preciso ter alguma outra estratégia em relação ao comportamento? A minha mentalidade está ok? Né? Meu físico? Então, a mesma coisa para o negócio. Então, tem o momento do sprint, vamos lá, vamos trabalhar, arregaçar, mas tem um momento que a gente precisa avaliar se isso está valendo a pena. Né? E dentro de um contexto, dentro de um cenário realista. Isso foi o que eu busquei, então, rever meu negócio, rever minhas metas e a minha estratégia. E, principalmente, ouvir. Momento de parar, assim, né, de deixar a ação e justamente parar para ouvir o meu público, ouvir pessoas que gostam de mim, que me conhecem, ouvir os meus concorrentes, né? Então o que eles estão fazendo e como eu me diferencio em relação ao que eles estão fazendo, ou de repente como a gente pode até se tornar parceiros, né? E me ouvir. Então, assim, porque se eu faço parte desse contexto, né? Então, existe o que a Raquel quer fazer, e existe o que cada um quer fazer, existe o que o mercado está pedindo e existe um equilíbrio. Porque nem sempre o que o mercado está pedindo é exatamente aquilo que você quer fazer. Mas, naquele momento, pode ser a coisa mais importante que você tem que fazer, que é atender o mercado, para depois, com a sua estratégia, você planejar ações para juntar as duas coisas, né? A demanda que existe com aquilo que você quer fazer. Muita gente quer só fazer. Mas é assim que eu tenho que fazer, é isso que eu quero fazer. E muita gente só atende a demanda do mercado sem gostar daquilo que está fazendo. E aí, uma hora, essa conta chega. Uma hora, financeiramente, você pode estar bem, mas fisicamente você pode estar o pó. Emocionalmente, você pode estar ansioso, estressado, porque não está fazendo nada do que queria. Né? Então, esse equilíbrio é importante e só vem com essa percepção, com essa reflexão, com essa observação. O Ricardo Riquini está dizendo, graças a você que sou eu, foi o que eu fiz. Que bom, gratidão. A gente conversou, né? Bastante em breve, Ricardo Riquini estará aqui com a gente. Então, ao ouvir as pessoas, o que eu fiz, né? Algumas coisas. Eu marquei mais conversas, né? Com pessoas. Fiz mais reuniões porque eu tinha parado um pouquinho de fazer reunião porque eu estava no momento de produção de conteúdo, estava gravando uns vídeos e tal, então eu não estava me reunindo tanto. Mas isso que eu estou trazendo para vocês é de 2 semanas, da semana passada e dessa semana. Então, foram 2 semanas revendo tudo, anotando. Então, o que eu faço? Por exemplo... vou ver redes sociais, né? Porque a rede social é importante. Então, aí eu venho aqui para um caderninho e comecei a fazer uma análise das minhas redes sociais para entender, assim, quanto de energia eu vou colocar, o quanto traz de retorno, né? E coisas assim. E descobrir informações mesmo, né? Olhar meu público, olhar, por exemplo, do que eu tô postando, que as pessoas estão se conectando mais, porque aí vale a pena, porque aí é legal, posso trazer mais conteúdos assim.
ver horários, né? Que horários as pessoas estão se conectando, para eu poder organizar minha agenda, me tornar mais eficiente nessa parte. Então, fiz isso. Isso é só um pedacinho, porque essa parte está em comunicação, que a ideia é buscar vendas, né? Então, ao parar para conversar com as pessoas, eu comecei a entender, por exemplo, que dentro dos pilares, né, que eu atuo, de fato, o relacionamento está sendo muito importante, até por conta, né, do nosso cenário, distanciamento social, o quanto as pessoas estão querendo entender como elas se relacionam melhor, como elas se conectam melhor. Então, dentro do canal que eu comentei com vocês, eu fiz uma enquete, e aí eu falei, o que você precisa desenvolver mais? Aí tá lá, relacionamento crescendo. As pessoas que eu venho conversando também me colocaram isso, né? Dificuldades de se conectar com o público e tal. Então, o que isso me faz pensar? Poxa, os produtos que eu tava para lançar fazem sentido, com alguns ajustes, e a minha abordagem do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de solução deve ter uma alteração. Vou falar mais sobre isso, em vez de ficar dividindo os conteúdos, vou focar nisso. Por quê? Porque é a demanda que existe. Então eu estou dando exemplo e falando bastidores aqui, né? Contando bastidores, para que vocês entendam como é que a gente consegue ir moldando o nosso negócio dentro dos nossos recursos e muitas vezes dos nossos conhecimentos, para que a gente tenha mais sucesso, independente da situação externa. Então, o objetivo é esse, independente do que está acontecendo externamente, o meu negócio eu quero que ele cresça. Nesse sentido, eu revi minha meta. Como a minha meta estava muito ousada no começo do ano, porque era outro cenário, eu resolvi ter uma meta mais realista. Por quê? Porque 5 meses se passaram, 5 meses que não voltam. Então eu entendi assim, dentro da minha nova meta realista, o que esses 5 meses já significaram, né, em termos de negócio, faturamento e tudo mais. Então, eu consigo entender o que tem que acontecer nos próximos meses e planejar isso. E eu procuro planejar de 3 em 3 meses. Por quê? Porque aí fica mais fácil da gente controlar e fazer esses balanços e fazer essas pausas. Porque se eu faço um planejamento muito longo e perco esses insights, pode ser que eu não consiga fazer mudanças, eu fico mais engessado. E quando a gente faz de 3 em 3 meses, a gente tem mais flexibilidade e a gente tem essa pausa. Então, meu planejamento é para esses próximos 3 meses, tá? Então, através das conversas que eu tenho, então, eu tava conversando com uma pessoa e aí eu falei assim, pô, legal esse lance de persona, né, do público e de público-alvo, que são os termos que a gente usa no empreendedorismo e são super importantes. Só que muitas vezes a gente acaba indo só para o achismo. Existe uma ferramenta que eu utilizo nas mentorias, que muitos profissionais utilizam, que é o mapa da empatia. No mapa da empatia, eu faço imagino ou tenho ali alguns dados sobre o meu público e aí eu faço um exercício de me colocar no lugar desse público. Isso é muito rico, né, pra gente poder sentir as dores. Só que o que eu vejo que as pessoas esquecem é de conversar com o público, de verdade. Então, por exemplo, se o meu público é de empreendedor individual, eu vou movimentar minha rede de relacionamento e olha como as coisas estão conectadas. Para quê? Para me reunir com empreendedores individuais. Eu tenho profissionais que estão em outros momentos, que são donos de empresas maiores na minha rede? Tenho. Mas se o meu público é empreendedor individual e eu quero conhecer as dores ou validar o meu mapa da empatia, aquilo que eu pensei, como eu pensei, como eu imagino que está sendo para o outro, por que não? Então eu vejo que as pessoas esquecem que o networking, o relacionamento também é para esse tipo de dinâmica. Ou seja, validar o público, validar as dores, porque o papel aceita tudo. Então eu vou lá e falo, meu público são mulheres de 25 anos, que moram em tal região, que ganham tanto, que tem esse tipo de perfil de consumo. E eu fiz uma pesquisa, eu olhei na internet, vi
vídeos, vi não sei o que e tal. Mas você conversou com essas mulheres? Você conversou com alguma mulher nesse perfil para ver se é isso mesmo? Você, o quanto você está dentro do seu próprio perfil? E eu vejo que as pessoas não fazem muito isso. Então, esse momento também é importante, porque são as pessoas que vão trazer. Então, dentro dos meus produtos, ficou muito claro que sim, eles vão fazer sentido, tá? Então, eu preciso estar antenada com isso. Deixa eu só ver aqui. A Lúcia Helena falou que são observações muito importantes. Suas observações são muito importantes e práticas que inspiram atitudes. Gratidão, a ideia é essa. Não vim falar de mim, eu estou me colocando como exemplo sobre a importância e algumas coisas que eu faço, algumas ferramentas que vocês também podem colocar aí. Mas a ideia aqui não é uma fórmula, né? Existe um método, né? Existe um meio da gente chegar nessas informações, mas tem que ser o melhor meio para a gente. O que eu estou buscando justamente é a importância da gente ter esses momentos e fazer parte do nosso negócio ou da nossa carreira, esse olhar sobre o que está acontecendo. E não simplesmente deixar que as coisas sejam conduzidas por outras pessoas, tá? Então, as minhas percepções vieram dessa pesquisa, vieram das conversas, e a minha observação veio muito sobre o comportamento do público. E aí, sobre o comportamento, eu consigo... aí é uma observação mesmo, né? Ou seja, participando de eventos online, participando de conversas, através do meu próprio comportamento nas redes sociais, dos profissionais que eu sigo, dos cursos que eu estou fazendo. Então eu comecei a entender, né, e a pescar realmente esse comportamento, como que as pessoas estão lidando com esse contexto, o que tem sido necessário para elas, por quê? Porque aí eu consigo entender onde que o meu negócio se encaixa nesse contexto, né? E isso assim, gente, tem aí, pirâmide de Maslow falando das necessidades, e as pessoas têm a necessidade básica e tal. Mas quando eu entro, vamos dizer assim, no meio da pirâmide, onde a gente está falando do desenvolvimento, né, e a gente está indo para a questão de satisfação pessoal e tal, eu também preciso entender aonde que o meu negócio está nesse contexto. Se o meu negócio, aí falando Conexões Verdadeiras, é um negócio de educação, é um negócio de direcionamento, né? Então, aonde que está isso e o quanto as pessoas valorizam, para eu poder fazer a abordagem mais correta, né? E ser bem realista. E entender também o meu esforço. Então, assim, o quanto a Raquel tem que estar presente em cada ação, pensando que eu trabalho sozinha. Então, se eu trabalho sozinha, existe a Raquel administradora, existe a Raquel do financeiro, existe a Raquel da comunicação, existe a Raquel da venda, existe a Raquel da entrega, né? Então, eu tenho que dimensionar e organizar meu tempo para quê? Para não enlouquecer, para não ficar perdida. E entender parcerias que são importantes, né? Como que eu vou me organizar em relação a isso. Algumas decisões eu faço por conta de experiência. Então, por exemplo, eu sou designer, então eu me aventuro a fazer a minha comunicação visual e tal. A minha parte de cobrança, ela não é tão complexa, e com as vendas online eu vou usar uma plataforma, né? Agora, parte tributária, algumas partes legais, imagina, eu não tenho a menor condição, então eu preciso ter pessoas, e aí eu vou entendendo onde eu posso usar o máximo dos meus recursos e onde eu posso terceirizar e fazer parcerias e coisas assim. Se eu não olho isso, muitas vezes eu trabalho 18 horas por dia, vou até os talos, continuo não tendo resultado porque eu não estou fazendo a coisa certa. E isso impacta na produtividade, na performance, certo? Então, uma observação muito importante desse momento foi a respeito do meu público e do comportamento dele em relação ao contexto. Vai mudar o contexto? Então, vamos dizer assim, muda o contexto, a economia caminha de outra forma, né? As relações comerciais caminham de outra forma, a mesma coisa. Quem é meu público, como ele está se comportando e aonde ele está, como que eu converso com essas pessoas, e aí entendo a melhor maneira de mostrar o meu trabalho, a importância do meu trabalho
e tornar acessível para essas pessoas de todas as formas possíveis, né? E isso vai impactar em todas as áreas. Então, minha comunicação deve mudar, meu funil de vendas pode mudar, as minhas parcerias podem evoluir ou mudar, os grupos que eu participo podem ser outros, ou o jeito que eu participo desses grupos, a interação que eu participo é diferente, pode ser diferente. Então, assim, a ideia é a gente sair do aleatório, do automático, do acomodado, para uma condução real da nossa vida. Então a gente empreende ou a gente trabalha para dar um sentido, para ter um significado. Né? Se você não vê significado, já é a primeira percepção, reflexão válida para ser feita. Tá? A gente não precisa fazer coisas que a gente não gosta ou se submeter a certas coisas por conta do mercado, por conta de várias coisas. Às vezes as pessoas se submetem sim por medo de perder o rendimento, né, a renda, por medo pela incerteza do mercado, e eu super entendo isso, claro, eu também tenho medo. Agora, existe também aquilo que a gente busca na vida, porque né, eu quero viver mais feliz ou mais sofrendo? Eu quero mais satisfação ou eu quero mais remorso? Então, quando eu empreendo, então para que eu estou fazendo isso? No final do dia, eu estou mais feliz, mais satisfeita ou eu estou mais preocupada e me sinto mais focada e mais perdida? E no mundo hoje, com tanta informação, tantos profissionais, tanta coisa acontecendo, é muito fácil a gente se perder. Por quê? Porque a gente acha que não sabe o suficiente, a gente acha que precisa, sabe, absorver o máximo de coisas, entender do máximo de coisas para aí sim tomar uma decisão. Enquanto que, se eu olho para mim, para o meu negócio, eu tenho o suficiente. E aquilo que me falta, a minha rede tem. Então, se eu consigo ver, né, esse ciclo, né, essa tríade funcionando na minha vida, eu vou alcançar resultado, porque eu vou fazer boas parcerias, que sejam ganha-ganha, eu vou ter ideias, vou ter colaboração. Então, por mais que a gente empreenda sozinho, ou tenha uma carreira olhando para ela sozinha, a gente não está sozinho. A gente tem a autonomia, a gente ganha independência e com isso vem o quê? Autorresponsabilidade. Então, fazer esse trabalho, olhar para as minhas metas e como isso vai impactar, e provavelmente quem vai me acompanhar, continuar acompanhando aqui Conexões Verdadeiras, vai ver isso, porque eu vou mostrar essa mudança, esse jeitão, né? O que faz sentido. Agora, se a gente não olha, a gente não aproveita bem as nossas conexões, porque se eu não sei nada, se eu estou perdido, me escapa isso. Com quem que eu posso contar? Né? Então, aí você se sente o quê? Mais sozinho quando não precisa. Agora, Raquel, eu não sei o que fazer, mas eu tô afim, pô, super legal. Você pode me chamar em inbox e a gente bate um papo, na boa. Ou você vai entender que referências você vai buscar no mercado, que tipo de profissionais. Só que toma cuidado para não ir com a manada, tá? Então, você quer fazer um modelo de negócio certinho, busque boas referências, busque instituições sérias, comece a seguir, tem muito material gratuito, tem muito vídeo explicando como fazer as coisas, dá uma tateada nisso antes de abrir sua carteira para comprar aquele curso maravilhoso, milagroso. Tá? Que muitas vezes você foi no impulso e não é isso que tá rolando, né? Eu vejo muito, como eu tenho feito alguns cursos, eu escolho muito a dedo os cursos. Por quê? Porque eu quero ter resultado com eles, eu quero ter um aprendizado com eles e tem a minha dedicação, meu tempo, né? Não só o investimento financeiro, mas o meu investimento de tempo. Então eu escolho muito a dedo. E eu vejo que a maior galera fala assim, nossa, descobri ontem o curso, eu já comprei, sem entender. Então, gente, pensamento crítico, a gente dar essas pausas, respirar, cuidar com os impulsos, é importante em todos os momentos. E eu vou dar um exemplo, né? Então, por exemplo, reabrimos, né? Flexibilizamos aqui, reabrimos o comércio, sai todo mundo para comprar. Se o comércio está reaberto, você não pode esperar 2, 3 dias para
não ter as aglomerações, né? Então, isso é o efeito manada. Não, eu tenho que ir, tenho que fazer, não sei o quê. Tá, tudo bem, eu não tô dizendo que você não tem. Tem um monte de coisa que eu quero comprar também e que eu não compraria online, por exemplo, algumas roupinhas, alguma coisa. Mas eu posso esperar, eu não vou me enfiar no meio de um monte de gente correndo risco para mim e para os outros. Nosso negócio, na nossa vida, é a mesma coisa. Então eu tenho que ter um pouco de discernimento, bom senso e calma para buscar o quê? Clareza, coerência, para entender como eu vou dar, vou dar andamento nos meus projetos, para eu ter iniciativa e ter acabativa. Eu, em especial, em determinado período, eu estava fazendo tanta coisa que eu só começava e não terminava. E depois também, qual a referência que eu tinha? Não sabia se tinha dado certo ou não, porque eu não tinha ido até o fim. Então, agora, nesse novo período, eu falei, eu vou até o fim das coisas que eu escolher, para eu poder entender se eu fiz tudo que eu podia, se eu dei o meu melhor, se eu aprendi com isso e daí fazer ajustes necessários. Agora, para isso você tem que estar afim, porque não é tudo que vai dar certo. E às vezes você vai perder um dinheiro, né? Então você vai investir, não vai dar certo, e aí o que você faz? Quando eu empreendo, eu preciso olhar tudo isso. Até que ponto eu estou afim? Né? Até que ponto eu vou realmente arriscar, ousar, né? Fazer diferente? Então tem muita gente fazendo muita coisa igual, não está olhando seus concorrentes, e aí fica tudo homogêneo, né? Você olha e fala, não, mas isso que essa pessoa está falando é igual àquela pessoa que está falando. E aí você acaba não se destacando, não chamando a atenção dos outros. E com isso impacta o seu negócio. Então, quando eu falo de percepção, observação e estratégia, é o tempo inteiro, um radar que tem que estar ligado. Porque se você da percepção vem muita intuição, da observação vem a oportunidade, da estratégia vem as ações certas. Né? Então a percepção me traz alguns insights. E quando eu observo, eu vejo no mercado que oportunidades estão acontecendo. E aí eu ajo. Aí, contudo, né, quanto mais eu pratico isso, mais confiante eu fico dentro do meu próprio negócio e mais fácil fica de fazer ajustes, porque eu estou responsável, eu sei que eu vou ser a única responsável pelos resultados naquele momento. Então eu faço as minhas escolhas, fica mais fácil. Então, deixar um pouquinho de ouvir o burburinho. Quando eu digo ouvir as pessoas, é ouvir com atenção. Deixa o burburinho de lado, se afasta um pouquinho daquelas informações que são tóxicas e procura primeiro se conectar com o conhecimento e os recursos que você já tem. Porque daí fica mais fácil entender que recursos você precisa. Esse é um exercício também que eu sempre coloco nas mentorias, da pessoa fazer esse mapeamento. Por que ela faz as coisas, para quem ela faz as coisas, e o que ela já conhece e o que precisa conhecer. Então, por exemplo, quando eu decidi migrar o meu negócio de um negócio tradicional, presencial, para o digital, e isso significa criar infoprodutos, criar um modelo digital, fazer a venda também no digital, muita entrega digital, com os seus detalhes, eu tive que aprender. Então já faz mais de 2 anos que eu venho consumindo conteúdos, cursos e fazendo testes e pensando e mudando a minha mente para esse universo, justamente porque era necessário. Se eu quero mudar o meu modelo de negócio para um modelo de negócio digital, eu também preciso entender o que faz sentido. 2 opções, eu posso aprender ou posso contratar. No caso, eu decidi aprender. Por quê? Além do conhecimento, todo o meu aprendizado ele retorna nas mentorias. Como eu dou mentoria de negócios, então esse aprendizado é muito útil para que eu auxilie outros empreendedores que estejam buscando a mesma transição que eu. Então, para mim, faz sentido. Mas se para o seu negócio não faz sentido, você pode contratar profissionais que vão te ajudar. Mas eu só vou saber isso depois que eu fizer essa conexão, depois que eu fizer, olhar para o que está acontecendo, depois que eu casar as minhas metas pessoais, Raquel, em relação à vida, com as metas do negócio.
Então, o meu negócio, né? Eu aprendi isso e também eu falo. A pessoa jurídica paga a pessoa física, né? Então, a Raquel que trabalha, a Raquel que faz a gestão do negócio é a Raquel que recebe. Então, o meu negócio tem que me manter, né, e dar lucro. A ideia é essa. Momentos difíceis, claro, vão ter outras ações, mas né, vamos dizer assim, no olhar geral, né, o meu negócio tem que me pagar, tem que pagar toda a sua estrutura, tem que dar lucro. Então, eu tenho que poder reinvestir, tenho que poder contratar, tenho que poder manter. Então, a ideia é essa. Quando não tem esse olhar, o que acontece? A gente vê um monte de negócio quebrando, que é o que está acontecendo, muitas vezes por falta de parar mesmo, falta de fazer projeção, não ter ali um fluxo de caixa. E, gente, já passei por isso, eu já falei empresa. Então, posso dizer claramente que a falta de olhar administrativo impacta no negócio. E quando eu fali, o mercado estava ótimo. Então, foram os meus erros como gestora que fizeram o meu negócio falir. Ficar super cheio de dívidas e a gente acabar fechando e desfazendo uma sociedade. Porque faltou uma boa gestão, faltou esse olhar, faltou... E quando a gente viu, o nosso caixa estava tão ferrado que, tipo... o caixa estava no UTI, né? E aí não tinha respirador que desse conta. Então a gente fez, né, enfim, a sociedade aí, né, o distrate, né, sei lá como é que chama, justamente para que cada um pudesse pensar num outro jeito de trabalho. Então a gestão ela é importante em qualquer contexto. Muita gente fala assim, eu vou empreender agora. Claro, você pode empreender, tem muita oportunidade. Tem muitos negócios que estão sim sendo abalados pelo contexto comportamental também, né, pelo tipo de negócio, mas tem muita coisa que está ganhando destaque, que está se mostrando como negócios super promissores, logística, por exemplo, né? Então, quando eu olho para o cenário, a ideia é você pausar, mas não paralisar, né? Ou seja, você pode diminuir a velocidade, mas não precisa parar para recalcular a sua rota, né? Assim, parar de tudo. Você pode, muitas vezes, recalcular a rota da sua jornada com o carro andando. O que acontece muitas vezes e que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente não está preocupado em recalcular a rota, mas é quando a gente precisa trocar o pneu com o carro andando. E é isso que muita gente faz. E aí, né, alto índice de vai dar merda, VDM, como diria minha grande amiga Laura Gurgel também, um alto índice de VDM, porque eu não tô vendo o que está acontecendo ao meu redor e quero trocar o pneu. Então, o que eu trago aqui para vocês hoje, nesse papo, e se vocês quiserem perguntar alguma coisa, trocar, enfim, é justamente isso, a importância da gente ter as nossas percepções e observações voltados para a estratégia, apurados, né, e fazendo parte do nosso comportamento, dos nossos hábitos, do nosso negócio ou da nossa carreira. Perceber o mercado, observar o que está acontecendo e entender como que eu me adapto. Fica muito mais fácil. Não significa que vai ser simples, né? Muitas vezes não. Muitas vezes eu vou precisar de toda uma parte jurídica que eu não tinha, de alguns conhecimentos que eu não tinha, mas fica muito mais viável e também econômico. Eu economizo muito mais tempo, esforço e dinheiro quando eu paro para ver o que está acontecendo, né? Quando eu paro para fazer cálculo, quando eu entendendo o comportamento do meu público, eu consigo fazer uma projeção melhor, me conectar melhor, buscar as informações corretas, fazer esse filtro sobre aonde eu estou buscando as informações, não cair em fake news, né? Evitar tudo isso e entrar em discussões que são saudáveis dentro daquilo que a gente quer possível. Então a ideia não vim trazer a fórmula, nem como vocês devem cuidar do negócio de vocês, da carreira de vocês, mas trazer esses insights e talvez esse estímulo para que vocês não deixem a vida de vocês, nem o negócio, a carreira de vocês à mercê de terceiros. A sua condução é o seu destino. Lá no grupo, no canal, eu chamo o pessoal de destinados, porque a partir do momento que eu conduzo o meu destino, eu estou destinado ao extraordinário, né? Seja lá o que para mim isso signifique.
Então a ideia é essa. Aí a gente consegue ter mais animação, mais motivação para acordar, mais motivos, pessoas que a gente se envolve com pessoas que também vão nos apoiar, e assim a gente vai buscando essas forças e essa clareza para que a gente tenha uma entrega melhor e mais satisfação e a gente se sinta bem como indivíduo e não simplesmente lá na frente ter arrependimentos, né? Eu acho que a gente deve ter muitos aprendizados. A gente vai errar pra caramba, nossa, que eu errei nos últimos tempos, mas isso traz um aprendizado tão grande. E esse aprendizado traz clareza, traz paz, isso que é legal. Então não deixem de olhar para a vida de vocês, para a carreira de vocês, para o negócio de vocês, a respeito do que vocês estão buscando, conectar uma coisa com a outra, ou seja, eu trabalho numa empresa, a mesma coisa, né? A remuneração, o salário que eu recebo, ele paga, né, a vida da pessoa física. Então, por mais que o regime seja CLT, né, você continua, é uma negociação. Você entrega para a empresa o seu tempo, a sua experiência, o seu esforço e ela te paga. O formato é CLT, mas você não vira escravo, né? Você não é obrigado, não tem que um monte de coisa. O seu negócio também não deve te escravizar. Ele deve, né, retornar o seu esforço, a sua experiência, a sua visão. Então, a ideia é por isso que eu conduzo. Então, não deixem de olhar para a vida de vocês e alterações necessárias, tá? A Lúcia tá dizendo, adorou, destinado ao extraordinário. É isso aí, pessoas destinadas, eu chamo salve destinados. Quem tá no grupo é para conduzir o destino, para não deixar ninguém. E aí é muito interessante, só pegar esse gancho, que é um estímulo ao indivíduo, mas não ao individualismo nem ao egoísmo, tá? É só um estímulo para que a gente se entenda como indivíduo com as nossas dores, desejos, necessidades, vontades e tal, mas como eu me relaciono com a sociedade, como eu relaciono com o todo, né? Então eu sou parte desse processo e a minha alegria, a minha felicidade, a minha satisfação vai transbordar, né? Então eu vou conseguir tocar pessoas, vou conseguir criar, né, essa rede de proteção a partir do momento que eu transbordo, mas eu preciso olhar para mim também. Porque se eu não estiver bem, se eu estiver perdida, se eu tiver dúvida, isso impacta. As pessoas percebem o seu despreparo, as suas dúvidas. E depende do seu comportamento, você pode acabar afastando as pessoas ao invés de aproximar. Então, quando eu olho para esses pilares, quando eu olho para a minha vida, para o meu negócio, e começo a fazer esse tipo de trabalho e ponho no papel, né, como eu coloquei aqui. Então, eu comecei a descrever quais as áreas que eu vou atuar, que conhecimentos eu preciso ter, o que eu quero nesses 3 meses. Uma lista, eu fiz aqui também, não vai dar para vocês verem, nem ao caso, mas eu fiz uma lista de possíveis soluções que eu posso abordar com essas observações, como que eu vou gerar receita, né? O que eu preciso em relação à minha comunicação, e agora eu estou ajustando a minha comunicação, né? Então a minha linha editorial e aquilo que eu vou trazer de conteúdo a esse cenário e as informações que eu tenho. Mas a minha meta, ela tá mais realista, ela é possível de eu alcançar. Agora eu preciso trabalhar, agora eu vou para ação. Então 2 semanas para mim, que tenho as mentorias também, tenho outras, né, atividades. Para mim foi um tempo suficiente para ter esse panorama, para fazer então eu fiz uma listinha assim de profissionais que eu acho trabalho interessante, os meus concorrentes, o que eles estão fazendo, como que eles estão fazendo. Essa análise da concorrência é super importante, tá? Direta e indireta. Também eu recomendo para os meus mentorados, meus alunos fazerem isso, porque a nossa concorrência, ela nos ajuda a nos diferenciar. Então, se tá todo mundo fazendo live todo dia, 5 vezes por dia, eu não vou fazer. Vou manter a minha live semanal, quinta às 20 horas, com os meus convidados e tal. Se tá todo mundo fazendo zilhões de coisas, ou todo mundo indo para um caminho, poxa, eu vou por outro. Porque uma hora satura. E quando as pessoas falam, cansei de fazer isso, vou fazer outra coisa, e aí tem aquela coisa da manada, de fazer tudo igual,
aí eu vou para outro lado. Então a nossa concorrência nos ajuda pra caramba, né? Da gente fazer a gente conseguir se diferenciar, tá bom? Então, ter isso registrado é super importante e você ter uma planilha, um arquivo, algum lugar para você guardar essas informações de forma fácil. Eu tenho uma pastinha que chama Meu Negócio e nessa pastinha tá meu Canva, tá essas análises, tá a estruturação dos produtos, tá o calendário, né, de planejamento. Eu deixo tudo nessa pasta, tá tudo lá, né? Então a estratégia, minha visão, missão e valores, tá tudo lá, né? E aí eu posso facilmente pegar essas informações e utilizar na minha comunicação, né? Colocar no site, abordar de formas diferentes. Então ter isso também mapeado e fácil de fácil acesso é também bem importante. E aquilo que vale a pena você destacar, eu sugiro que você imprima ou dê um jeito de ter fácil para você. Então eu tenho aqui no meu escritório, né, uma porta que dá para mim, assim, né, fica para mim, eu colei lá porque fica fácil de eu lembrar do porquê que eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo, né? Então ter isso ali, né, fazer esses mapas e esses detalhes que me motivam são super importantes, né? Porque eu até falei no post de hoje, né, na frase de quinta, sobre estratégia, que para mim é importante. Tô falando disso, né, até agora, mas que tá na boca do povo e tá guardado na gaveta. Então, estratégia na gaveta, sem você olhar, sem você checar, sem você ter as ações, não ajuda. Não é, por isso que eu falei, não é uma coisa que você faz no começo do ano, nossa, que lindo, maravilhoso, e guarda. Você tem que estar o tempo todo se atualizando, né? Não está escrito em pedra. Então você vai atualizando e com essas informações você vai gerando novos conhecimentos, gerando novas ações e gerando novas conexões. Conexões que sejam relevantes, importantes e de preferência verdadeiras, certo? Então, mostrei aqui, até trouxe, né, o que funciona para mim. Você vê o que funciona melhor para você. Bota na tua agenda, reserva um tempo, tá? Para fazer isso. Então, essa é a orientação, né, uma sugestão. E daí, você vê o que você já tem, até onde você, com seus recursos, seus talentos, suas competências, seu conhecimento pode ir. Se você precisa de ajuda, que tipo de ajuda? E descreve para você poder destravar de repente ou melhorar aquilo que você já tem ou mudar mesmo. Não, de repente você chega à conclusão que você tem que fazer uma mudança mais significativa. Mas sem isso daqui, você corre um sério risco de ficar tirando para todo lado e desperdiçando tempo, dinheiro, esforço, né? Oportunidades, não se conectando com as pessoas, não gerando qualquer tipo de engajamento, enfim. As perdas podem ser maiores quando a gente só sai correndo do que quando a gente dá uma pausa. Então não é para paralisar, mas é para fazer essa pausa, faz todo sentido. E é o que a gente recomenda nos negócios e para a vida, tá bom? Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Hoje eu trouxe chá. Sou louca por gatos, né? Não sei se vocês reparam. Bom, se não tiver dúvidas, eu vou fazer né, dar um sorriso aqui. Vocês podem printar, né, tirar um print, coloquem lá nas suas redes. Vai ficar salvo, né? Então essas lives elas vão para o meu YouTube e também algumas eu vou deixar aqui no IGTV. Essa em especial eu vou deixar, tá bom? Como até uma forma de agradecer vocês até agora. Então vamos lá, um sorrisão pra gente ver. Deixa eu pegar aqui um texto e aí vai. Maravilha. Bom, galera, se vocês não têm dúvidas, a Lúcia falou que foi muito rica a sua fala. Que bom, Ale, primo. Hoje não teve tanta divulgação, mas o importante é que a gente está aqui, né, firmes e fortes, tá bom? Maravilha, gente. Gratidão. Se vocês acharem, então, que esse conteúdo, se vocês assistiram, tal, esbarraram, acharem legal, depois avisa lá pra galera que vale a pena. Lembrando que
dá para assistir em velocidade, né? Muitas vezes o pessoal olha e fala assim, nossa, 1 hora de papo, mas você pode assistir sempre mais rápido, tá bom? Gente, gratidão, a gente se vê na próxima, fiquem de olho na agenda, vou divulgando com carinho e atenção e cuidem da agenda de vocês, o planejamento, com destaque